Salmos de número 81, verso 1 diz assim: celebrai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. A paz do Senhor Jesus. Estamos nesta manhã de domingo celebrando o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E nós queremos neste momento louvar a Deus por sua vida, por esta oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido de estarmos meditando em sua palavra, mais um domingo onde estaremos estudando a 12ª lição. Certamente Deus ele tem uma palavra no seu coração. Nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar por esta grande oportunidade de voltar aqui mais uma vez à Rede Brasil para estarmos na Escola Bíblica Dominical, um local de aprendizado, de adoração e de crescimento espiritual. Louvar a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, onde aproveitamos para desejar saúde ao servo de Deus, que as boas mãos do Senhor continuem estendidas sobre a sua vida, pastor, e sobre toda a sua família. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, louvar a Deus pela vida da equipe que ali está naquele departamento e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e sobre sua família. Nós sempre fazemos a mesma coisa, que é iniciar orando ao Senhor. E por isso nós queremos convidar você, se você pode parar um instante, bem rápido, alguns minutos, alguns segundos na realidade, para a gente orar. Faça isso. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui na Tua presença. Que toda honra, glória, louvor e majestade seja dada à Trindade Santa, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Continua conosco, Senhor, recebe a adoração, o louvor e a majestade, e que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo, mais uma vez, use o Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra no ensinamento para a Tua igreja. Continua conosco, com as Tuas mãos estendidas, nos abençoando, Senhor, abençoando a Tua igreja. Eu aproveito esse instante também para pedir, Senhor, que tenha misericórdia de Israel, Teu povo. Estende Tuas mãos sobre aquela nação, Senhor, que Tu elegeste, escolheste, Senhor, e que é chamada na Tua palavra de menina dos seus olhos. Então, Deus, guarda aquele povo, liberta, Senhor, da opressão, da adversidade que eles estão vivendo nesse momento. Te peço também por todos aqueles que Te servem, Deus, nos países que estão em guerra, não só Israel, mas também aqueles que estão lá no Irã. Lá tem servos e servas Tuas, lá tem uma igreja que Te serve. Crianças, mulheres, Senhor, tem misericórdia. Eu Te peço por todos os iranianos, mas Te peço pela Ucrânia também, Senhor, os ucranianos, que estão também vivendo um momento de grande conflito. Da mesma forma, os russos, ó Deus. São tantos países em guerra, faixa de Gaza e tantos outros que estão em conflito. Nós Te pedimos que a Tua paz reine sobre as nações. Estende Tuas mãos protetoras sobre a Tua igreja. Nos abençoa, nos guarda. Veja, Senhor, cada um dos Teus filhos que Te representam neste mundo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Chegou o momento agora de adorarmos ao Senhor e queremos convidar você para pegar a sua harpa cristã e louvar a Deus. Vamos convidar mais uma vez o nobre presbítero que sempre está louvando conosco aqui, nosso irmão Jailson Aguiar. Vou convidar o servo de Deus para estar louvando. Pois não, presbítero? Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui para adorar ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Queremos agradecer a oportunidade ao escalado desta manhã, ao nosso querido pastor presidente pela confiança. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria. Ele é digno, Ele é merecedor. Estes hinos da harpa cristã são belos hinos, edificantes, saudáveis e que nos ensinam a palavra de Deus também. Hino de número 39, alvo mais que a neve. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante
seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia! Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Aleluia! Se de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia! Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. É através do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Que somos lavados. Glória a Deus. Não por méritos próprios, mas pelos méritos da cruz de Cristo. Aleluia. Hino de número 291, a mensagem da cruz. Glória a Deus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Diga isto: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Dessa glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia! Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já
morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Glória a Deus. Que coisa maravilhosa! Louvores edificantes que certamente trouxeram um deleite espiritual para as nossas vidas. Hoje, nós estamos dia 22 de junho do ano de 2025, estamos com a lição de número 12, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. O texto áureo da nossa lição diz: E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. A verdade prática nos diz: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, a ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Esta lição ela está dividida em alguns tópicos que são os mesmos objetivos dessa lição. E o primeiro objetivo é descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. Segundo, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E, por fim, em terceiro lugar, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Esta lição ela tem como palavra-chave a palavra ressurreição. E o texto da leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho escrito por João, capítulo 19, verso 17 e 18, depois versos 28 a 30 e, por fim, capítulo 20, versos do 6 ao 10. Eu queria lhe convidar a estar lendo conosco. Está aí na sua tela, do seu televisor, do seu smartphone, do seu tablet, seja lá onde quer que você esteja nos acompanhando. Você que não tem a lição da Escola Bíblica está aí, olha, que coisa maravilhosa. Você pode ler conosco a palavra de Deus. Então vamos ler com alegria. Capítulo 19, verso 17 do Evangelho de João. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado e Jesus no meio. Um de cada lado, digo, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja
e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Capítulo 20, verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém e amém. Chegou o momento agora de estarmos orando e queremos convidar você para estar orando conosco, agradecendo a Deus por este momento maravilhoso em que lemos a sua palavra. Ore comigo. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por esta porção da Tua palavra em que nos alimentaste nesta manhã. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Continua com as Tuas mãos estendidas, abençoando, Senhor, a cada um dos Teus servos que estão nos acompanhando neste culto ao lar. Abençoa aqueles que ainda não Te servem, mas que sempre estão conectados à Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua bênção, que o Teu amor e que a Tua graça os alcancem. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós Te louvamos agora e para todo sempre. Amém e amém. Bom, chegou o momento que nós vamos agora estar ofertando ao Senhor. Nós sempre contribuímos para a manutenção da obra de Deus. E você sabe que a obra precisa da sua ajuda. Para que a Rede Brasil pudesse estar alcançando você que está distante hoje, por exemplo, onde você está, foi preciso todo o investimento. E a estrutura para manter um canal de TV não é algo tão simples, você deve saber disso. Sem esquecer, obviamente, da obra social que a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, ela tem mantida através do projeto Samuel, atendendo aí milhares e milhares de crianças, jovens e até familiares com alimentação, com educação e até com capacitação profissional. Nós não podemos também esquecer da obra missionária, que tem sido um grande trabalho na Europa, na África e aqui no continente sul-americano. Tudo isso é feito com as nossas contribuições. Então nós vamos, neste momento, convidar o servo de Deus, cooperador, auxiliar e professor ali da superintendência, o professor Jonas Santana, e o mesmo estará procedendo com as informações daqui para frente. Pai do Senhor, professor. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical. E como já foi anunciado aqui pelo ministro Alessandro, nós chegamos a um momento importante do nosso culto, que é o momento do ofertório. E quero lembrar você que ofertar é um ato de adoração a Deus. Então adore ao Senhor através dos dízimos, das ofertas e também de um voto que você fez e quer pagar. Meu amado irmão, quero lhe convidar para lermos um versículo na palavra de Deus bem conhecido entre nós, que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e o versículo de número 3, que representa essa voluntariedade de dizimar, de contribuir com a casa de Deus. Diz assim a palavra de Deus: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, ou seja, que servia a Deus com as posses que elas tinham. Meu amado irmão, vamos nesse momento dizer a você que existem vários canais disponíveis hoje para você contribuir com a sua oferta. Aparece agora na sua tela justamente o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo tem um CNPJ, que é a chave do Pix, 10 632 404 1000, ao contrário, o dígito de número 51. Todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
em Pernambuco. Vamos fazer uma oração agora? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor uma oração de agradecimento pela vida, de agradecer pela salvação, pelo pão que Ele coloca em nossas mesas, por Ele ter sido bom e maravilhoso com a gente. Vamos orar também nessa oração, vamos fazer o seguinte, vamos incluir as pessoas que estão desempregadas, que querem fazer esse ato de adoração nesse momento, mas não podem. Vamos orar ao Senhor. Nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, nós estamos diante de Ti, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Pai eterno, recebe agora a nossa adoração através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, dos nossos votos. Recebe, Pai, nossas ofertas. Usa de misericórdia com aquele que nesse momento está desempregado, que quer ofertar, mas não pode. Desse que está fazendo um voto nesse exato momento. Estenda a Tua mão poderosa, a Tua mão santa, vai até onde essa casa, abra a porta de trabalho e ajuda todos os seus filhos. Recebe a nossa adoração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e vamos ouvir um hino. E o evangelista Alessandro Barreto, secretário da Superintendência das Escolas de Bíblica Dominicais, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 577 da nossa harpa. Em fervente oração, este hino nos traz uma mensagem de encorajamento. Se derramarmos as nossas queixas no altar da oração, teremos o consolo de Deus e a vitória é garantida. Aleluia! Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Deixa tudo no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Deixa tudo no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Chegou agora o momento da reflexão, o momento do ensino, o momento em que nós vamos nos inclinar para ouvir Deus falar conosco. Lição de número 12, uma lição maravilhosa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abrir a sua harpa, dedicar alguns minutos para ouvir o que Deus tem ao seu coração. Tem sido escalado pelo nosso muito digno pastor presidente para ministrar este ensino nesta manhã de domingo, o nosso nobre professor e auxiliar da igreja, o professor Jonas Santana. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, ministro. Por favor. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor e comunicar a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos participando da Escola Bíblica Dominical nesse domingo. E agora nós estamos com uma lição muito importante, a lição de número 12, que vai aparecer agora aí na sua tela, lição de número 12, que tem esse título, do julgamento à ressurreição. Vamos ler o textuário juntos? Você que está em casa, nos acompanhe, você que está em casa, se puder nos acompanhar, será de bênção. O textuário diz o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo número 30. E a nossa verdade prática que diz o seguinte: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Volta a tela aqui para a gente. Meu amado irmão em Cristo Jesus, do julgamento à ressurreição. Como sempre fazemos aqui, começamos a partir do título. E esse título da lição nos diz que no dia de hoje nós temos dois assuntos em uma só lição. Iremos falar sobre o julgamento de Jesus e iremos falar sobre a ressurreição de Jesus. Só que nesse meio, entre um assunto e outro, está a crucificação, está falando também sobre o Calvário. Mas o que é que a gente pode aprender inicialmente a partir do título? Tanto a partir do julgamento como a partir da ressurreição. Eu acho que o texto, ou melhor, a nossa verdade prática, resume bem esse título, as verdades que iremos explorar. Pois a verdade prática diz, na cruz, Jesus triunfa sobre o pecado. Então, julgamento, crucificação e morte. Ali Jesus está triunfando sobre o pecado. Na ressurreição de Cristo, 3 dias depois, ele conquista a sua vitória sobre a morte. Então Jesus, ele é o nosso Salvador, aquele que morreu, mas também aquele que ressuscitou segundo as Escrituras Sagradas. E os benefícios da morte e ressurreição de Cristo, você, que somos crentes, fomos alcançados por esses benefícios. E fica já o convite para aqueles que estão participando dessa programação, mas que ainda não fizeram o seu encontro com Jesus. Você tem uma grande oportunidade de fazer o encontro com Cristo nesse domingo de manhã. Então, nossa lição caminha por esse percurso. Vamos falar do julgamento, vamos falar lá da ressurreição. Quero convidá-los para a gente ir para o tópico 1 da lição que aparece na sua tela. Eu quero que você nos acompanhe. Tópico 1, que tem por título a prisão e a condenação de Jesus. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso, os discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cédron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como sendo o Monte das Oliveiras, entre aspas, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente deste local parecia carregado de tristeza e de angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariote até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição de
trair Jesus por 30 moedas de pratas, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando à sua prisão e conduzindo até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Você pode ver isso em João capítulo 18 e o versículo 28, que essa narrativa, essa descrição vai até o capítulo 19 e o versículo 6 do livro de João. Mas deixa eu só chamar também a sua atenção para alguns aspectos importantes. No contexto histórico da prisão de Jesus, que começa, na verdade, a partir justamente do capítulo 14 do livro de João, onde Jesus de Nazaré, ele faz o seu discurso de despedida, ele promete o intercessor, ou seja, promete a vinda de um consolador. No capítulo 17, ele ora pelos seus discípulos. Você começa a perceber que todo o contexto histórico da prisão de Jesus estão envolvidos nesses capítulos. E curiosamente falando, o apóstolo João parece que na hora que ele está escrevendo, ele vai construindo toda a narrativa até chegar no ponto mais alto, que é justamente a ressurreição de Cristo. O apóstolo João tem esse cuidado de dizer, ele foi preso, ele passou pelo julgamento romano, ele passou pelo julgamento civil. Mas aí que entra a questão, aonde entra a questão. Jesus foi julgado. Mas como é que Jesus foi julgado? No tópico 1 da lição e no subitem 2 da lição, aparece lá a palavra o interrogatório. Diz o seguinte: de início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus proferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Vamos parar só aqui para a gente colocar isso de uma maneira muito mais didática. Quando Jesus foi preso, Jesus vai passar por 2 interrogatórios. Ele vai passar pelo julgamento religioso. O julgamento religioso perante Anás e perante Caifás, que nós podemos resumir da seguinte maneira: Jesus ele é julgado perante o tribunal judeu. E do tribunal judeu sai uma sentença. A sentença que sai é que Jesus se autodeclarou filho de Deus, no sentido de ser filho de Deus, tendo a mesma natureza do Pai. Isto é uma verdade. Jesus é o Filho de Deus, Jesus tem a mesma natureza do Pai, Jesus, ele é Deus. Só que da acusação do tribunal judeu, Jesus sai como blasfemador. Só que os judeus não podiam matar Jesus, mas o ódio era muito intenso para matá-lo. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de João, nos acompanhe nesse momento, o Evangelho de João, no capítulo de número 19 e o versículo de número 31. Veja a resposta de Pilatos, veja a intenção dos judeus que queriam matar o Senhor Jesus. Diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Ou seja, mesmo sendo julgado pelas leis judaicas, os fariseus estão dizendo, mas não é lícito para que nós matemos ninguém, muito menos Jesus. É por isso que eles encaminham Jesus simplesmente para o tribunal romano, para ser julgado pelo romano, que também vai ser chamado de tribunal civil, onde Jesus vai ser condenado, estará perante Pilatos e sairá com a condenação. Só que essa condenação, ou essa sentença, primeiro, ou melhor, a sentença que é dada a Jesus do tribunal civil, é que Jesus sai dali como acusado de sedição. O que seria isso? Uma insurreição, alguém que se autoelegeu rei, se autodenominou rei e se coloca contra o poder vigente daquele momento. Então essa seria a acusação que sai desse julgamento civil. Você pode verificar isso em João, capítulo 18, do versículo 28 até o versículo de número 39. Mas observe bem, nós estamos vendo com você nesse momento
esse julgamento, tanto religioso, ou tribunal judeu, tanto civil, ou tribunal romano. No entanto, qualquer um desses julgamentos, qualquer um desses interrogatórios pelos quais Jesus passou, Jesus sai inocente de todos eles. Era o Cordeiro, quem estava ali era o Cordeiro Imaculado. Se você abrir a sua Bíblia, vamos provar isso em Mateus capítulo 26 e o versículo 4. Observe bem, Mateus capítulo 26. Nos acompanhe na leitura desse texto bíblico. Diz assim: e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Ou seja, eles se reuniram para prender já com a intenção de matar Jesus. Já dá para perceber que esse julgamento é um julgamento que não está conforme nem as próprias leis judaicas, quanto mais as leis romanas. Outra coisa, o julgamento aconteceu no período da noite. Lucas, capítulo 22, versículos 55 a 60. O próprio Evangelho de João, que está sendo trabalhado em João capítulo 18, do versículo 28 até o versículo 29, como já citamos, os julgamentos eram feitos durante o dia, mas nunca durante a noite. Já deu para perceber que o texto bíblico e os próprios autores fornecem provas e argumentação suficiente para anular esse julgamento. Mas a intenção daqui não era questão de anulação. A intenção é mostrar que quem estava indo morrer na cruz do Calvário era um inocente. Quem estava indo morrer na cruz do Calvário era um santo que nunca cometeu crime algum. Caminhando mais um pouquinho nos textos bíblicos, se você abrir sua Bíblia lá em Marcos, capítulo de número 14, até testemunhas falsas foram colocadas para acusar o Senhor. Capítulo 14 e o versículo de número 56, observe bem, perante o julgamento, diz o texto bíblico assim: porque muitos testificavam falsamente. Eu vou ler com mais cuidado para você que está aí do outro lado nos acompanhar. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Jesus sempre foi inocente. Vamos pegar outros textos bíblicos também. Mateus capítulo 26, do versículo 63 e o versículo 64, mostra um comportamento incomum dos juízes que estavam desesperados para não somente condená-lo, não era somente dar uma sentença, era matar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E no julgamento romano, no capítulo 23 de Lucas, isso eu quero ler com você, capítulo 23, observe bem como o texto bíblico ele é tão honesto em mostrar de como Jesus foi crucificado. 23 e o versículo 2, que diz: e começaram a acusá-lo dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. A acusação de que uma acusação de que seria de uma insurreição, de um rei que estava se levantando naquele momento para acabar com o Império Romano. Por diversas vezes, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Por várias vezes, nós encontramos vários textos na Bíblia Sagrada onde Jesus incentiva dizendo assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Por isso que nunca se sustentou. Mas, meu querido irmão, era necessário que tudo isso acontecesse. Sabe por quê? Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro da primeira epístola aos Coríntios, e o versículo de número 3, o apóstolo Paulo tem uma fala que merece nosso destaque nessa manhã aqui. Capítulo 15 e o versículo 3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Presta bem atenção no texto, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, o apóstolo Paulo está deixando muito bem claro que no Antigo Testamento tem várias passagens mostrando que o Messias, o Cristo, o Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor, deveria padecer,
morrer, mas ressuscitar segundo as Escrituras. Agora, por que isso? Antes da gente aqui mencionar vários textos bíblicos, que tem vários textos bíblicos no Antigo Testamento mostrando essas profecias, tanto no Antigo e o seu cumprimento, a sua correlação dos versículos no livro de Mateus, Marcos e Lucas e João. Mas eu preciso dizer uma coisa a você nessa manhã, meu amado irmão em Cristo Jesus. Tudo isso foi por causa de nós. Sim, estávamos sem Deus, sem paz, sem salvação. As nossas próprias justiças seriam incapazes. A nossa moral, a nossa vida, nossas regras sociais, qualquer coisa que você possa colocar, qualquer esforço humano seria inútil para nos conceder a salvação em Cristo Jesus. Nada, nenhum homem na face da terra poderia chegar-se a Deus através das suas boas obras. Ninguém. Se nós morrêssemos naquela cruz, nós iríamos para o inferno. Mas Jesus de Nazaré morreu em nosso lugar, por isso que o sacrifício é vicário, ou seja, substituto. Somente em pensar nisso, antes de eu falar para você que ainda não fez um encontro pessoal com Cristo, como deveria fazer, mas falando para você que é crente, que em meio às lutas, os problemas da vida, as dificuldades, as doenças, os diagnósticos errados, as coisas que não estão funcionando bem, mas se você parar nessa manhã de domingo e pensar que aquele sacrifício na cruz do Calvário foi para você ter hoje o melhor bem que dinheiro não compra, que ninguém consegue dar, que se chama a salvação em Cristo Jesus. Se você parar para pensar nessa manhã de domingo, que tudo isso que nós estamos comentando, que está aqui inserido no tópico 1 da lição, foi para nos conceder o direito de termos o nosso nome escrito no céu, no livro da vida, e a garantia de que um dia nós iremos morar com Jesus, estaremos lá no céu. Você vai concordar comigo que é o momento da gente se alegrar e dar um glória a Deus bem grande e dizer assim, Ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar, para que aquela comunhão que foi perdida fosse restabelecida pelo sangue de Cristo Jesus. E tudo isso, como diz o apóstolo São Paulo, capítulo 15, versículo 3, tudo isso segundo as Escrituras Sagradas. Vamos ver alguns textos bíblicos e depois nós iremos para o tópico 2, nós iremos falar sobre a crucificação, morte e sepultamento do Senhor. Vamos ver alguns textos bíblicos que mostram que no Antigo Testamento já previa que o Cristo morreria. Lá em Salmo 118, versículo número 22 e versículo 23, fala justamente que o Messias seria rejeitado. No livro de Marcos e no livro de Mateus, principalmente Mateus, capítulo 21 e versículo 42, mostra o cumprimento dessa profecia. Lá em Marcos, ou melhor, lá no livro de Isaías, capítulo 53 e versículo número 4, mostram as dores, que o Messias, o Cristo, passaria por várias dores. E Mateus, Marcos, Lucas e João mostram as dores da crucificação, até antes de chegar na crucificação. O abandono dos discípulos, tem um versículo muito bonito, lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que diz que ele, Jesus, seria abandonado pelos discípulos. Isso acontece, Mateus capítulo 26 e versículo número 31. Há textos bíblicos que mostram, principalmente Salmo 22 e verso 18, que as suas vestes seriam repartidas, as vestes de Cristo. Em Lucas capítulo 23, isso acontece literalmente. Outro versículo de tantos. Sim, você ouviu bem, de tantos. Os teólogos que trabalham o tema da morte e ressurreição de Cristo e vendo as profecias que foram ditas lá no Antigo Testamento, falam de mais de 300 profecias que se cumpriram na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós estamos citando algumas aqui, mas são mais de 300. Isso é para deixar claro, evidente,
de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus na sua inteireza. Isso é para deixar claro de que o Cristo, Jesus que estava ali, foi o homem enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados e para nos conceder a salvação, abrir o caminho para que a gente pudesse hoje ser crente. O seu brado já estava previsto. Salmo 22 e verso 1, e lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele abre um brado muito grande, e é justamente nesse brado quando ele diz assim: Pai, está consumado. Naquele momento ele está dizendo: a obra foi feita, o que era para eu fazer, eu fiz. Mais versículos, mais textos. Isaías 53, que Isaías 53 é um texto célebre, que fala não somente das suas dores, mas também do sacrifício vicário, do sofrimento substituto lá na cruz do Calvário que Jesus teve pela gente. Nós iremos para o tópico 2 da nossa lição. Iremos falar agora sobre a crucificação. Mas eu preciso concluir esse tópico 1 dizendo a você o seguinte, que a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino da nossa redenção. Vamos para o tópico 2, crucificação. Olha como é que diz o texto. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lo para que fosse crucificado. João capítulo 19, versículo 16. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19, verso 18, diz o seguinte: menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do nosso Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. Eu quero parar aqui, nesse ponto, para você perceber uma coisa no ato da crucificação. Nós não temos tempo de detalhar tudo, mas o madeiro era pesado. Cristo foi crucificado, prego nos pés, prego nas mãos, levantado, erguido, lá no Gólgota, o monte conhecido como Monte Caveira, por causa da forma, que de longe parecia uma caveira. Parecia uma estrela, de longe era como se fosse uma estrela reluzente, aqueles que estavam ali pendurados. Era um verdadeiro horror, era algo difícil de ser visto, de ser contemplado, porque era muito sofrimento, muita dor. Sangue pelas mãos, sangue pelos pés. Colocaram, pelo menos um evento único na história, fizeram a coroa de espinho e colocaram na cabeça de Cristo. Aquilo ali, naquele momento, o rosto do nosso Senhor, que estava marcado pelas gotas de sangue, o corpo marcado pelo sangue, marcado pela chicotada, marcado pelas dores. Mas o nosso Cristo nunca abriu a sua boca para blasfemar, para reclamar. Por outro lado, mesmo nesse momento de tanto sofrimento, de tanta angústia, que não é possível descrever tanto sofrimento, até ali ele estava salvando pessoas. E ele foi colocado no meio de 2 marginais, de 2 criminosos. Lá no Evangelho de Mateus, eu quero chamar a sua atenção no Evangelho de Mateus, no capítulo número 27. Abra a sua Bíblia conosco. E o versículo de número 44. Os 2. Tente desenhar essa cena agora na sua cabeça. Jesus no meio, os 2 marginais. E o versículo 44 diz: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Estou tendo a preocupação de ler esse versículo, que o texto bíblico diz que
o mesmo lhe lançaram em rosto os salteadores, ou seja, os dois, da direita ou da esquerda. Eles estavam crucificados junto com o Senhor, mas os dois estavam xingando, reclamando, afrontando o Mestre. Se és o Cristo, desce. Salvou a tantos e não pode salvar a si. Os dois. Lucas registra que um desses dois, em algum momento, naquele momento de dor, um desses dois para, olha para aquela cruz do meio e percebe que Jesus não é como eles. Ele consegue ver que Jesus ele é inocente. Por isso que Lucas capítulo 23, do versículo 40 até o versículo 43, mostra justamente esse que chegou xingando, blasfemando, lançando em rosto, como diz Mateus, um deles, em algum momento, que o texto bíblico não é, nesse momento o texto bíblico não diz em que momento, parou e disse, ele não é feito a gente, ele é inocente, ao ponto de reconhecer que Jesus era rei. Era rei. Quando você analisa os evangelhos, muitos tiveram dificuldade de inicialmente, no primeiro encontro com Cristo, identificá-lo como sendo o rei dos judeus. Mas este marginal, ele consegue identificar, ao ponto de dizer o seguinte, Senhor, quando tu entrares no teu reino, essa palavra é tão impactante, porque ele está dizendo, eu entendo que tu é um rei, e eu entendo que teu reino é espiritual, mas quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Imediatamente a fala do Senhor Jesus foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que é mãe, você que é pai, até você que está talvez distante e afastado de Cristo. Você está percebendo que Jesus salva a pessoa onde existia um coração quebrantado, arrependido, que reconheça o senhorio de Cristo, Ele como Salvador, que se entregue de alma, de coração. Existe um Deus no céu que perdoa o pecado de qualquer pessoa. O mesmo Jesus que perdoou Nicodemos, o mesmo Jesus que perdoou o gadareno e o marginal, perdoa qualquer um que chegar perante Ele. Até ali, a fala do Senhor Jesus é muito bonita. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não desista. Continue orando. Você que é mãe, seu filho está afastado, ore por ele. Está distante, ore por ele. Jesus salva. Jesus de Nazaré salva. Talvez esse canal de comunicação possa estar chegando em algum presídio aí fora. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está aí dentro, você pode estar pagando os seus pecados, os seus crimes perante a justiça. Mas se você for um crente, você aceitar Jesus de Nazaré, Jesus perdoa os seus pecados, você vai continuar pagando pelos crimes que você fez. São as leis humanas, vai ter que atender elas. Mas diante de Deus, existe um Deus que perdoa qualquer pecador. E a cruz do Calvário mostra isso para a gente. Eram condenados, estavam ali sendo condenados com sentença de morte pela lei romana. Iam pagar pelo crime da maneira mais cruel possível. Mas tem uma coisa bonita nisso tudo. As leis dos homens não é superior. Elas não são superiores à lei de Deus. Jesus perdoou o pecado daquele homem naquele exato momento que esteve com Jesus no paraíso. É o que a gente aprende com a crucificação. Ou melhor, não somente isso, né? Tem tantas e outras lições que a gente pode aprender aqui. Mas meu amigo e irmão em Cristo Jesus, você que está nos acompanhando, vamos ficar com a nossa lição no tópico 2 e o subitem 3, que daqui a pouquinho nós iremos falar um pouco sobre a ressurreição. Eu digo um pouco sobre a ressurreição porque lá
na lição de número 13, que você ainda irá estudar aqui na Rede Brasil, ela irá falar sobre a aparição de Cristo. Então, ela vai detalhar muito mais ainda a questão da ressurreição. Então, para a gente não atropelar os assuntos e não passar já para a lição 13, nós iremos falar os propósitos da ressurreição de Cristo daqui a pouquinho, mas vamos colocar na tela, por gentileza, o tópico 2 e o item 3. Vamos falar do sepultamento. Olha, no versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, Marcos capítulo 15, versículo 43. E era uma pessoa bastarda, Mateus capítulo 27, versículo 57. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João capítulo 19, versículo 42, a informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte Caveira. Para isso, nós citamos, mas abra a Bíblia conosco, João capítulo 19, um discípulo discreto, Deus preparou tudo para esse momento. 19:42, diz assim a palavra de Deus: ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Depois que Jesus deu brado na cruz do Calvário, brado na cruz, entregou sua vida ao Pai, seu corpo ficou pendurado, segundo os costumes da época, ficavam dias ali. Mas José de Arimateia, um discípulo discreto, oculto, que fazia parte do Sinédrio, foi justamente esse homem que pediu a Pilatos: eu quero o corpo de Cristo. E Jesus foi colocado num sepulcro novo e ficava bem próximo dali. O livro de João dá a entender justamente isso, que ficava bem perto dali. Um sepulcro novo, uma pedra foi rolada e colocada justamente na frente daquele sepulcro. Meu amado irmão, em Cristo Jesus, os discípulos, quando a gente olha essa cena, onde estão os discípulos? Se cumpriu o que estava escrito no livro de Zacarias. Os discípulos estavam dispersos, com medo, por mais que os discípulos soubessem aquilo que Jesus já vinha falando várias vezes no seu ministério: convém que o Cristo padeça, morra e ressuscite ao terceiro dia. Jesus não disse isso uma vez, Jesus disse várias vezes. Mas uma coisa é a profecia dada, uma coisa é o cumprimento dela. E quando os discípulos viram o seu Cristo, o seu Senhor, morto, primeiro ensanguentado, espancado e morto, os discípulos desanimaram, se afastaram. Mas apareceu um, José de Arimateia, disse: não, vamos colocar ele nesse sepulcro aqui. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, nessa manhã de domingo, aquele sepulcro ficou novo, mas não conteve o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, lá em João capítulo 10, nos acompanhe conosco nesse texto, que eu acho esse texto tão bonito, que mostra a divindade de Jesus. Aquele sepulcro não ia conter o autor da vida, o dono da vida, que se chama Jesus. Sim, ele é o autor da vida e o dono da vida. Porque João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, principalmente o 2, diz de maneira bem clara: todas as coisas foram feitas por ele e feita para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e também para ele. Reafirma aquilo que o apóstolo João tinha dito. Então, ele é o autor da vida. E é por isso mesmo que no capítulo 10 e o versículo de número 17, Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Na ressurreição de Jesus participou o Pai, que a Bíblia diz
que Deus o ressuscitou. Participou o Espírito Santo. Romanos capítulo 1, versículo 3, de maneira bem clara, que foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Mas o que chama a atenção é esse versículo aqui. É quando Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida. Sou eu que dou a minha vida. Mas eu também tenho o poder de tomá-la novamente. Só Deus é quem pode dizer uma coisa dessa. Eu dou, mas eu também tomo. Em outras palavras, vou sintetizar. Jesus está dizendo: eu morro, mas eu mesmo ressuscito. Esse é o Jesus que a gente serve. Você acha que o sepulcro ia contê-lo? Você acha que uma pedra ia conter? De jeito nenhum. Que estava previsto que ele iria ressuscitar. Ele tinha dito, ele mesmo disse: eu mesmo ressuscito, sem precisar de ninguém. Meu amado irmão, está tão bom aqui na Rede Brasil falando da ressurreição de Cristo, da nossa vitória. Quando Jesus ressuscitou, é a nossa vitória, porque Ele está vivo. Os líderes das maiores religiões que você pesquisar, vai ter um sepulcro, vai ter um resto mortal, vai ter uma lenda sobre ele, de alguma forma, um pedaço de uma roupa, de qualquer coisa informando que ali passou o grande líder, teve o grande líder, algum resto dali. Mas com Jesus é diferente, o sepulcro está vazio porque lá não tem osso dele, não tem osso, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E é justamente agora, nesse assunto, que a gente vai lá para o tópico 3 da nossa lição. Mas antes disso, deixa eu fazer um resumo do tópico 2. Tópico 2 é o caminho do Calvário, o percurso do Calvário. O desfecho da missão de Jesus, quando disse: Pai, está consumado. E o seu sepultamento, quando ele é introduzido naquela sepultura, ilustra o sacrifício do Redentor, aquele que tem poder de resgatar. E o cumprimento das Escrituras Sagradas. O que estava previsto há 300, 400, mais de 2000 anos atrás, que foi mencionado, se cumpriu naquele momento na frente dos discípulos. Mas entenda os discípulos, num momento de dor e desespero, eles desanimaram. Não se desviaram, desanimaram. Mas quando Jesus ressuscitou, o ânimo, a fé, a alegria voltou novamente. Vamos para o tópico 3 da nossa lição, que daqui a pouquinho a gente termina. Tópico 3, a ressurreição de Jesus. O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus capítulo 28, versículo 2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Vamos parar por aqui. Volta a tela aqui para a gente. Você viu nós lermos o texto de João 10 e verso 17 e tantos outros textos aqui. Jesus dizendo que tem poder. E quando eu olho para esse tema, o sepulcro vazio, o que é que se passa na mente da gente? Jesus poderia ressuscitar como ele ressuscitou e simplesmente passar pela pedra. Não é ilógico, porque o texto bíblico mostra que em um momento os discípulos estavam em um local e as portas estavam fechadas. Estava fechada a porta, estava fechada a janela, eles estavam justamente num ambiente fechado e Jesus entrou no ambiente fechado, sem abrir porta, sem abrir janela, simplesmente entrou. A Bíblia não explica isso, a Bíblia mostra o fato, ele entra com as portas fechadas assim. Ainda disse a Tomé: toca aqui que é carne e osso. É claro que o corpo de Cristo, corpo ressurreto, tem essa propriedade, poder entrar num ambiente fechado. Mas na questão do túmulo vazio é interessante que Jesus não passou pelas paredes, não passou pela pedra, não deixou lá a pedra, não. Um anjo do céu veio, afastou, sentou-se, mas por que abriu? Por que isso? Porque o sepulcro vazio
tinha que ser um testemunho claro de que ele havia ressuscitado. Se aquela pedra tivesse ficado ali, ninguém tivesse aberto, Jesus tivesse aparecido, poderia dizer que era um fantasma, qualquer coisa dessa natureza. Por isso que o Evangelho de João é tão específico, ele diz, olha, estava aberto o sepulcro, quando eles entraram e não viram nada, não viram ninguém ali. É para dizer que ele ressuscitou em corpo, viu? E corpo físico, aquele momento. Ressurreição. Mas o que é que a gente aprende com a ressurreição de Cristo? O autor da lição colocou de maneira muito precisa no tópico 2, eu só vou citar. Se você tiver com a sua lição na mão, segura a sua lição aí e fica com a Bíblia aberta. Porque o autor da lição diz assim, a ressurreição como base da nossa fé cristã. Por que é tão importante? Vamos abrir o nosso texto? Quero convidá-lo, primeiro livro de Coríntios, a primeira epístola, aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 12. Porque a ressurreição é a base da nossa fé. Na proporção que eu for lendo os versículos, vou estar sempre fazendo uma parada para aprender os princípios que estão incutidos aqui. Diz assim, ora, e se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. Olha o versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação não tem fundamento. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido. O cristianismo seria uma religião filosófica. Olha, o versículo 15. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Aí Paulo está dizendo, fica mais complicado, porque a gente fica sendo testemunha falsa. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aí o versículo 18 diz, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo a nossa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós temos pecados, que os nossos pecados são perdoados. Quando Cristo ressuscitou, é a garantia de que um dia aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Entende agora porque a ressurreição de Cristo é a base, é o pilar central? Porque é a garantia que temos os pecados perdoados. Tem mais alguns versículos e algumas verdades antes da gente terminar. A ressurreição de Cristo garante o perdão dos pecados. A ressurreição de Cristo garante a justificação. O que é isso? Nós somos declarados justos em Cristo Jesus. Garante a nossa esperança, capítulo 15, versículo número 9. E garante a eficácia da nossa salvação. E além disso, a ressurreição de Jesus é a prova de que Ele é o Filho de Deus. Amado irmão em Cristo Jesus, vamos terminar o tópico 3 da lição? Vamos terminar o tópico 3, mas evidenciando essas verdades. A ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Meu amado irmão em Cristo Jesus, Ele ressuscitou, por isso que nós temos os pecados perdoados. Ele ressuscitou, significa que quando nós morrermos, iremos ressuscitar também. Estou falando, se der tempo, sim, se der tempo, porque a Bíblia diz que a trombeta irá tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. E a garantia disso é a ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Cristo que passou a ser a base da pregação da igreja que está em Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo de número 17, e versículo, em Atos capítulo 17, do versículo 4 por diante, deixa eu só fazer uma referência mais precisa, é o capítulo 17 e o versículo 18, a parte B diz assim, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição dos mortos. Era o que Paulo falava.
Ele morreu e ressuscitou, que é a garantia, é a base. Então, nesse domingo de manhã, você que está aí em casa, aquilo que o Espírito Santo está comunicando aos nossos corações, para lhe dizer a você: se alegre em Deus. Seu Cristo está vivo. E além de estar vivo, está cuidando de você. Ele não esqueceu de você. Ele cuida de você. Perdeu um ente querido? Se preocupe não. Jesus ressuscitou e um dia Ele ressuscitará também. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você tem a coisa mais importante da vida: salvação em Cristo Jesus. Mas também não posso terminar essa pregação, ou esse ensino, dizendo a você que não fez um pacto com Cristo. Você está tendo uma oportunidade única, incrível, de aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Que Deus te conforte. E lembre disso, nos momentos mais angustiantes da vida, mais difíceis da vida, se você estiver passando, diga hoje comigo assim: Ele ressuscitou, Ele morreu por mim e Ele ressuscitou. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o professor Jonas. Eu tenho certeza que fomos muito abençoados e os irmãos que estão em casa nos acompanhando certamente foram edificados por essa poderosa palavra. E nós vamos agora agradecer a Deus por esta escola bíblica dominical, mais uma semana na presença do Senhor. Querido Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome, Senhor, e Te bendizer pela Tua palavra, pela vida do Teu servo, Deus, que de forma muito prazerosa nos trouxe um ensino maravilhoso e certamente fomos abençoados por Tua presença e Tua palavra. Continua nos ajudando, que a tarde deste dia, Senhor, seja uma tarde abençoada. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre a Rede Brasil de Comunicação, cada funcionário que aqui está presente. Abençoa, Senhor, o nosso pastor presidente, dá saúde a Teu servo, pastor Ailton José Alves, sua família. Abençoa a igreja aqui, a Assembleia de Deus em Pernambuco. Mais uma vez te pedimos pela obra missionária, te pedimos pela paz mundial, Senhor, e pelo Teu povo Israel. É o que nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo seja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.